Para compreenderem as Escrituras, vamos continuar estudando a carta aos Hebreus, agora a partir do capítulo 12, no versículo de número 22, que nos diz assim: Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Então, a partir de agora, o autor da carta aos Hebreus fala da nossa experiência espiritual, através do batismo com o Espírito Santo. Vocês chegaram ao Monte Sião. Então, realmente, onde está Jerusalém, de onde sairá a palavra do Senhor. Jerusalém sairá a lei, a palavra do Senhor do Monte Sião. Então, é a mesma palavra de Deus. É Deus falando. Como ele falou lá no Monte Sinai, dando as tábuas da lei, ele fala agora a partir da Jerusalém celestial. Jerusalém do batismo com o Espírito Santo, do dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, a promessa do Senhor: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Então, mais uma vez, se cumpre. Agora, da maneira principal, da maneira superior, porque vem dos céus, vem do batismo com o Espírito Santo. E nós chegamos a essa Sião e a essa Jerusalém celestial. Não diz que nós chegaremos depois que morrermos. Diz que vocês... Vamos ler novamente a primeira parte do versículo 22, para ficar bem claro, bem definido, para compreendermos corretamente as Escrituras. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Chegamos ao batismo com o Espírito Santo, a promessa de Joel. Pedro mencionou isso, que o que estava ocorrendo ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, quando haviam judeus de todas as partes do mundo, o que estava acontecendo era o que fora profetizado por Joel, de derramar o Espírito sobre toda a carne. É também o que está profetizado em Ezequiel: vos darei um novo coração, um coração de carne, vou trocá-lo, o de carne, no lugar do coração de pedra, isso é, do Sinai, de Moisés, e vou lhes dar um coração de carne. A palavra é a mesma. A lei, a Torá, é a mesma. Os mandamentos são os mesmos. Deus é o mesmo. Porém, a forma como ele atua em nós é nova. É um novo caminho. É o batismo com o Espírito Santo. Então, ele escreve. O Espírito escreve, grava no nosso coração. Nós agora temos visões espirituais, visões celestiais, mas é o céu que vem à terra. Não será necessário esperar morrer para ter experiência com Deus no céu. Não, é maravilhoso estarmos vivos, estarmos aqui na terra e chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, de onde vem a lei, de onde vem a palavra do Senhor, escrita pelo dedo de Deus, da mesma forma que foi em uma tábua de pedra, mas agora é na parede do nosso coração. E o Espírito Santo vem morar conosco. Então já estamos no céu, já estamos com Deus. Deus vem morar conosco. Então já estamos. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Se Moisés teve que subir o Monte Sinai para receber a tábua de pedra, lei escrita em tábuas de pedra, que se quebraram e precisaram ser reescritas, nós agora subimos ao monte da presença de Deus, ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. E este é o lugar do encontro com Deus. Este é o lugar de Deus escrever a lei novamente, renovar a aliança, renovar o pacto. É o mesmo pacto, é a mesma palavra, mas agora, onde é escrito? O local, o lugar, qual o material? É o nosso coração. É diferente da tábua de pedra que estava fora e que o homem jamais entendeu. O próprio Moisés, nós acabamos de estudar isso,
que ele disse, estou apavorado e trêmulo. O próprio Moisés não sabia, não entendia. E eles permaneceram sem entender exatamente as coisas de Deus, a revelação de Deus. Isso só seria possível pelo Messias, Jesus. De que forma? Dando-nos uma cartilha, dando-nos um livro, dando-nos aula aos domingos pela manhã? De maneira nenhuma. É batizando com o Espírito Santo. Quem nos ensina corretamente nos revela Deus, fala conosco, nos dá a palavra, nos dá o pensamento correto, nos dá dom de sabedoria, como deu para Salomão, dons de milagres, de sinais, de profecia, como Deus deu para Isaías, para Elias, para Daniel, para Davi e tantos outros, sabedoria para Salomão. Então, agora nós recebemos isso, não mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião, na Jerusalém Celestial, porque foi essa palavra que Deus deu a Isaías, que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. A cidade do Deus vivo, Deus do Espírito Santo, Deus que batiza com o Espírito Santo, está vivo em nós, vem viver em nós. Então essa é a esperança da glória, Jesus em nós. Não vivermos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então é esse lugar que nós chegamos. Jesus está aqui, o Espírito Santo, o Deus vivo, nós estamos com Ele, andamos com Ele, vivemos com Ele. E Ele nos traz experiências, nos traz uma nova vida. Todas as coisas ganham um novo sentido. Tudo que fazemos, tudo que somos é renovado. Nós agora andamos na unção, no poder, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Jesus habita conosco. Jesus anda conosco. Jesus nos dirige, guia meus pés, guia minhas mãos, guia meu olhar, guia minha voz, meus lábios, guia meus pensamentos, minha mente, guia meu coração, guia a minha vida. Versículo 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E ainda no versículo 22, a segunda parte, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Algo que Deus começou a me dar logo após o batismo com o Espírito Santo foi essa reunião com os anjos em alegria, em louvor, falando a língua dos anjos, em espírito, adorando a Deus, realmente já vivendo numa região celestial, embora aqui na terra continua a vida, continua tudo o que temos que fazer, continua a família, a casa, os bens, o trabalho e todas as demais coisas, mas estamos agora rodeados de anjos em alegre reunião. Já fazemos parte da reunião dos anjos no céu, do louvor, da adoração. É uma vida maravilhosa. Chegamos, então, à igreja dos primogênitos. A igreja, embora nós vejamos aí números em rol, que alguns estipulam, rols e números, na verdade, a igreja dos primogênitos é a igreja dos que nasceram de novo. Não é essa igreja carnal, material, onde se reúnem em um local, em uma casa, em um salão, e chamam de templo, chamam de igreja, chamam de congregação, dão diversos nomes, mas ali não está a igreja dos primogênitos, dizer que todos que já estão com o nome no livro da igreja local estão na igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos é a igreja dos que nasceram de novo, da água e do Espírito. É a igreja dos que tem Jesus morando dentro dele. É dos que realmente já têm o dom do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo. Tem os dons do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Tem que estar. Se não, frequentam um lugar, realizam atividade de venda. São, na verdade, o que Paulo diz, são os lobos devoradores que ele disse, quando eu partir, vou morrer, vou para Roma, vou ser preso, virão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Então é mais provável, vamos aqui dar uma porcentagem, de 50% lobos devoradores. Jesus disse lá na parábola
das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tinham azeite, uma marca, um sinal. Essa é a igreja dos primogênitos. Você pode lidar com 50%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do local, dependendo do discipulado, da formação, da oração, do batismo com o Espírito Santo neste local. Mas 50% são loucas, não sabem o que estão fazendo, não foram batizados com o Espírito Santo e não entendem as coisas de Deus, não sabem que a lâmpada de Deus tem que ter o azeite do Espírito Santo. Não conhecem, não entendem. São vendilhões do templo, são exploradores do grupo que frequenta, pois onde vem movimento eles querem vender. Pode ser no estádio de futebol, pode ser na feira livre, ou pode ser para os membros da igreja, não importa. O que importa é que dê dinheiro. São lobos devoradores. Importa que eles beneficiem, que haja lucro. Se houver lucro, pode ser na rua, na praça, no campo, no estádio de futebol, aos domingos, lá na festa da padroeira, na festa que for. Põe a sua barraquinha, abre o seu comércio no domingo pela manhã, abre a sua venda no domingo à noite. Essa é a igreja dos primogênitos? Não é. São os que estão buscando o seu próprio interesse. O Deus deles é o seu próprio ventre. Eles estão felizes e satisfeitos quando estão recebendo, quando estão tendo lucro. E se é sociedade de homens, se é sociedade de mulheres, tem gente, pode ser dali que ele vai tirar o seu lucro. Ele vai ficar inventando situações para gerar oferta, para gerar que haja uma poupança, que ele se beneficie dessas coisas, que ele tenha lá o seu ganho. Então, esta não é a igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos está fazendo referência a irmãos de Jesus, o primogênito, o Filho único, Jesus, que nos gera pela fé, pela palavra, somos gerados, nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito e entramos na igreja dos primogênitos, filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E esses vendilhões não são parte da igreja dos primogênitos, são parte dos lobos devoradores anunciados pela palavra, que nós temos que dar nome, temos que identificar, porque cremos na palavra. Se Paulo avisou a igreja, lá a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja, se ele já avisou que isso iria acontecer, nós detectamos que realmente a palavra de Deus é verdadeira. E muitos vieram para o grupo, se misturaram no meio da multidão. São ovelhas, aparentemente, na verdade, são lobos em pele de ovelha. Se fazem de ovelha. Mas na primeira dificuldade eles estão aí atacando ferozmente, violentamente, para devorar mesmo as ovelhas, as verdadeiras ovelhas. Eles estão mesmo gananciosos, e para manter o seu lucro, para não perder o seu lucro, como aquela jovem adivinhadora que teve aquele demônio expulso e levou os que a dominavam a perder o seu lucro, e eles então prenderam Paulo e Silas. Então nós agora também vivemos a mesma situação. Lobos devoradores que querem apenas o lucro, o Deus deles é o ventre, e eles perseguem se alguém ousa a falar a verdade e dizer isto. Então chegamos à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Nós já sabemos o que é preciso para ter o nome escrito no céu, e não na terra, não num livro do homem, onde às vezes a pessoa que vai trazer o dízimo maior já tem rapidamente seu nome escrito no livro da terra, mas não tem o seu nome escrito nos céus, porque não faz parte da igreja dos primogênitos, que nós já falamos. Então, cujos nomes estão escritos nos céus. Então, Jesus é que controla, ele que manda escrever, aquele que crê, que obedece a sua palavra e que é batizado com o Espírito Santo. Pois é nesse que Jesus vem habitar. Deus vem habitar conosco. E somos salvos, somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que realmente somos filhos de Deus
e de que o nosso nome está escrito nos céus. É isso que importa. Não interessa se está ou não escrito na terra. O que importa, o que devemos buscar é que ele esteja escrito nos céus. E você pode buscar o batismo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá esse selo, essa marca. É ele que dá esse penhor do nome escrito no céu, penhor da nossa herança. Já sabemos que teremos uma herança completa nos céus. Já recebemos aqui o aviso de que temos essa herança pelo batismo com o Espírito Santo. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Então, para chegar a Deus, juiz de todos os homens, tem que ter arrependimento, conversão, novo nascimento, obediência à palavra de Deus, tem que conhecer a Deus, então tem que ser batizado com o Espírito Santo para chegar a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Temos aqui mencionado que o autor da carta aos Hebreus não tem medo de mencionar a questão dos espíritos. Então, assim como nós chegamos aos milhares de anjos em alegre reunião, é claro que os anjos são espíritos. Então, convivemos em alegre reunião com os espíritos. Eles estão aqui, eles estão conosco, eles agem em nossa vida. Como são espíritos, eles se comunicam com o nosso espírito. Eles nos guardam, eles nos abençoam, eles nos livram. Eles são usados, são atuantes de acordo com a ordem que Deus dá aos seus anjos. São ministros, são anjos de fogo, labaredas de fogo, os ministros de Deus, para atuar em favor daqueles que hão de herdar a salvação, dos que têm o seu nome escrito nos céus, que são batizados com o Espírito Santo, que fazem parte da igreja dos primogênitos, daqueles que são como Jesus e andam pelos seus passos, pelo seu caminho. Então chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados, além dos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, também aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Jesus sempre fez questão de dizer que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, nós não passamos mais pela morte, nós vencemos a morte, Jesus venceu a morte. O Apocalipse se refere a muitos momentos em que as almas estão lá vestidas de branco, adorando a Deus, aguardando que se complete o número dos conservos, que são os que são perseguidos pelos mentirosos, pelos lobos devoradores que estão por aí em toda a parte. Então, já vivemos neste meio espiritual, junto dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Jesus mesmo foi ao monte da transfiguração, ele foi transfigurado e teve aquela conversa, aquele encontro com Elias, com Moisés, e todos vivos diante de Deus, e todos louvando a Deus, todos adorando a Deus. Não morre mais, mas já passou da morte para a vida. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele não tem dificuldade, ele não tem problema, porque ele está aqui para falar a verdade de acordo com as Escrituras. Deus ressuscita os mortos. Os mortos ressuscitam. Os mortos estão com Deus. Os mortos estão contemplando a face de Deus. Por quê? Ressuscitaram. Porque Jesus os ressuscita. Deus ressuscita e aperfeiçoa aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E no versículo 24 diz assim: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, como uma conclusão, em que lugar que nós estamos agora? Nós estamos no Monte Sião. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Recebemos a lei, a Torá, viva. A lei, a palavra de Deus, em Sião, em Jerusalém celestial. Estamos na cidade do Deus vivo. Andamos com Ele nesta cidade. Temos sonhos, temos visões, temos encontro com milhares de anjos em alegre reunião. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Esse versículo, esse texto onde Jesus fala com a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores o adorarão
em espírito e em verdade, são esses adoradores que o Pai procura, nós já sabemos que em espírito e em verdade nós adoramos muito mais, vamos além, chegamos a este lugar de adoração, onde estão os milhares de anjos em alegre reunião, nós já participamos, nós já sentimos essa alegria do céu, nós já temos essa experiência, já vimos a cidade dos anjos, já andamos por ela, já conversamos com anjos neste lugar, anjos subindo e descendo, os anjos lá de Jacó, os anjos da escada de Jacó, que Jacó teve uma visão, agora com Jesus o Messias, com o batismo com o Espírito Santo, nós andamos com esses anjos, eles convivem conosco, o mesmo anjo que abriu o cárcere e libertou a Pedro, o anjo do Senhor passeia, o anjo do Senhor está aqui, o anjo do Senhor nos visita, nós estamos com eles, pelo batismo com o Espírito Santo, por Jesus, a Jesus, mediador de uma nova aliança. A palavra é a mesma, as escrituras são estas, os mandamentos são estes. E Jesus, na nova aliança, nos batiza com o Espírito Santo, é a aliança do Espírito, para que possamos entender melhor aquela mesma palavra do Sinai. Só que agora ela não fica mais em tábuas de pedra, como se fosse o nosso coração de pedra, que não consegue entender a Deus, conhecer a Deus e não tem poder para pregar, para ensinar, nem para praticar essa palavra. Mas agora Jesus, mediador de uma nova aliança, é o mediador da aliança do Espírito. Agora, em espírito e em verdade, Deus nos ensina, aprendemos direto de Deus e Deus nos usa, Deus fala através de nós, Deus nos dá o pensamento primeiro, nós nos alegramos quando vem o pensamento, a revelação de Deus. A primeira vez que eu preguei de um púlpito de uma igreja, eu tinha 19 anos de idade e fui convidado para pregar no culto de Páscoa, o culto dos jovens, para uma igreja muito grande. E eu andando pela rua, pensando em ir lá na casa do meu colega e dizer que não aceitaria pregar, que era muita responsabilidade. Mas de repente, andando pela rua, eu disse assim, mas e se eu fosse pregar? O que é que eu diria? Quando eu abri essa porta da fé, embora tenha de verdade falado, se eu fosse pregar, o que é que eu falaria? Andando pela rua sem a Bíblia na mão, caminhando, a palavra começou a ser ditada na minha mente. Começou a vir uma mensagem. Eu comecei a ouvir aquela mensagem. Quando chegou em certo ponto, foi tão maravilhoso, tão inesperado, de tal sabedoria que eu comecei a chorar, não conseguia parar de chorar. Vinha toda a palavra repetindo, eu me lembrava, sempre que eu chegava naquele ponto, eu começava a chorar. Eu ia voltar na casa do presidente dos jovens para cancelar o meu convite, para dizer para ele que eu, com 19 anos, como é que iria pregar numa igreja tão grande, que ele nem era meu amigo, mas de repente me veio a palavra, eu fui para casa, falei, já tenho que pregar. E a palavra veio se repetindo, isso era uma sexta-feira até domingo à noite, e sempre que chegava em tal ponto eu começava a chorar. Eu só escolhi o texto base, não escrevi nada, estava com tudo na mente, e eu chorava. Cheguei lá, abri a Bíblia, li o texto e comecei a entregar a mensagem. Comecei a falar o que estava na minha mente. Quando chegou naquele ponto que eu chorava, toda a igreja começou a chorar. Começaram a glorificar a Deus. Choravam e glorificavam a Deus. E alguém aqui na minha esquerda, no coral, me lembro bem, como se fosse hoje, por revelação de Deus. Alguém começou a entregar uma profecia para mim. Meu servo, não temas, eu sou contigo, eu te dou a palavra, eu estou contigo. E foi feito apelo. Muitas pessoas foram à frente. Uma menina de uns 5 anos de idade veio com os olhos todo vermelhos. Chegou perto de mim e falou, olha, falou sério comigo, olha, isso que você falou aí em cima me fez chorar. Os olhos dela estavam muito vermelhos, de tanto que ela chorava, justamente onde eu chorei, onde eu chorava. Todas as vezes que me vinha a mensagem naquele ponto, eu chorava.
Então, isso é estar com Jesus, isso é estar com os Espíritos, isso é estar com os anjos, isso é estar com Jesus, mediador de uma nova aliança. É que essa palavra, aliança, é a tábua onde agora essa palavra vai estar, é no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Agora quem fala é o Espírito Santo, ele falou diretamente comigo. E dali para frente, como eu estou fazendo aqui agora, já com uma idade pouco mais avançada, bem mais avançada, a mesma coisa. É abrir a minha boca e o Espírito Santo fala. O Espírito Santo inspira. O Espírito Santo faz lembrar dos textos. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, desde os 19 anos de idade. E ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamou a Deus por justiça, pela justiça do seu sangue. E Deus ouviu o sangue de Abel falando. Embora Caim tivesse matado Abel, pensando, acabei, é o fim. Mas não, ele estava vivo. Ele ressuscitou, Deus ressuscitou Abel. E Abel falava com Deus, já no seu sangue. Mas o sangue de um justo fala a verdade dos fatos, o que realmente aconteceu, toda a mentira, toda a injustiça de Caim tê-lo matado. Agora Jesus morreu, derramou o seu sangue. Este sangue aspergido sobre nós fala melhor. Fala de justiça, fala de verdade, fala para nos batizar com o Espírito Santo, fala para nos livrar do devorador, do destruidor que passou lá no Egito, fala para nos ressuscitar, fala da vida eterna, fala da graça, da salvação, da alegria de podermos estar na presença de Deus. O sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel, fala com o Pai. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, escreva este nome no livro da vida, porque ele já me recebeu pela fé no coração. Não é de qualquer maneira. Não é só ir lá frequentar uma igreja falsa e buscar se alinhar com um grupo que vai receber algum benefício. Não, é pela fé na palavra de Deus, para agradar a Deus e não aos homens, servir a Deus e não aos homens, para adorar a Deus e não a riqueza dos homens, não o que os homens estão oferecendo, não que este mundo, que este Egito está oferecendo, mas adorar a Deus e receber das mãos de Deus a bênção, o milagre, a vitória, a alegria. Este sangue aspergido fala melhor do que o sangue de Abel. Fala da eternidade, fala da salvação, fala da paz, fala de Deus estar conosco para sempre. Por isso ele vem e habita conosco e nos dá essa alegria, essa paz que o mundo não dá. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o dom do Espírito, os dons espirituais. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.